a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Amém. Louvado seja Deus. O meu nome é Sandra de Andrade. Não é Sandra Alice Rodrigues, não. O pastor do família se confundiu um pouquinho, mas não tem problema não, viu, pastor? Eu perdoo o Senhor, você está perdoado, está perdoado. Primeiro domingo do ano, eu perdoo o Senhor, perdoo o Senhor. Eu tenho muito amor pelo pastor de vocês. Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, que me concedeu esse privilégio de estar essa manhã aqui, nessa casa maravilhosa, porque, na verdade, em toda a minha vida, Deus tem manifestado a sua presença, usando pessoas, situações, acontecimentos, marcando, às vezes, pontinhos, como se fossem grãozinhos de areia. E aqui não foi um grãozinho de areia, foi realmente, acho que um tremendo de uma pedra, como é que a gente chama de pedregulho, quando há 4 anos atrás, mais ou menos, eu já tinha sido operado, eu vim aqui para comemorar. Eu fui convidada pela doutora Michele, o seu avô fazia 50 anos de ministério, eu quero estar aqui na frente de 50 anos do seu ministério, hein? E o pastor de vocês pregou uma mensagem maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 4, né? Onde ele enfatizou Jesus sentado à beira do poço de Jacó. E ali ele fez uma comparação do poço de Jacó com a vida e o ministério do pastor Isaac. E ali eu tomei para a minha vida aquela mensagem. Eu tinha sido operada de um câncer de mama, tinha feito outra cirurgia no braço, ia operar o outro braço por causa de um problema de nervo. E aí eu falei, Senhor, eu quero também deixar poços marcados aqui nessa terra. Eu não tenho noção do tempo que eu vou viver aqui nessa terra. Não sei se eu vou chegar a ter 50 anos de vida nesse ministério que tu tem me chamado. Mas o tempo que eu estiver aqui, eu quero que todos saibam que aquele poço foi a Sandra que deixou construído. E que todos vejam que o poço que Deus nos ajuda a construir, muitas vezes são poços em terras arenosas, como ele falou aqui. Muitas vezes são poços onde ninguém dá valor ao que você está fazendo. Talvez não dá nenhum crédito àquilo que está sendo construído através das suas mãos. Mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Deus chama e capacita, Ele dá toda a provisão. Sabe por quê, igreja? Porque tudo que nós fazemos não é para nós, é para o Rei Jesus e para o Reino de Deus. Amém? E eu estou aqui essa manhã para glorificar a esse Rei maravilhoso, que no dia 19 de novembro de 1995, Ele permitiu, eu digo isso com certeza, porque eu já era dele, ele já era meu. Ele permitiu que eu passasse literalmente pelo vale da sombra da morte, que conhecesse um câncer de mama, um chamado carcinoma lobular infiltrante, um tumor com 5 centímetros, localizado entre os 2 quadrantes inferiores da mama direita, próximo à costela, onde pelo tamanho e pela localização, o fígado, o pulmão, o cérebro, tudo já poderia estar contaminado. Mas o Senhor travou o crescimento daquele câncer, não permitiu que houvesse nenhuma metástase. Sabe por quê? Eu não sei, porque eu não perguntei o porquê. Eu perguntei a Ele para quê. E é o para quê que eu estou aqui essa manhã. É por causa desse câncer que surgiu a Associação Evangélica Reino de Fé, Revivendo com Fé, uma associação sem fins lucrativos, onde a minha intenção é servir ao Reino de Deus e ao Rei Jesus, onde mesmo sendo membro e pastor auxiliar junto com meu esposo, lá na Nova Vida do Duque de Caxias, Bispo Miguel em culto, com o conselho de bispo Tito Oscar, Bispo Juscelino e Bispo Antônio de Brasília, eles me deram total liberdade, porque eles sabem que na minha vida, depois de um câncer violento como esse, eu recebi uma marca, e essa marca não pode ficar calada, essa marca não pode ficar guardada entre 4 paredes, entre uma igreja só. Essa marca tem me levado a mais de 200 igrejas, sabe para quê? Para dizer para você essa manhã, para dizer para você que está vendo a vida, que está ouvindo essa mensagem, que vale a pena crer, vale a pena acreditar naquele que te chamou, naquele que te constituiu, naquele que derramou o seu sangue por você essa manhã. Ele tem prometido grandes coisas para cada um de nós. Eu tenho certeza que você hoje aqui, você começa esse ano 2001 com algumas expectativas. Eu quero que você levante as suas mãos. Diga assim, você tem alguma expectativa no coração? Eu sei, todos nós temos, nós somos vivos e temos expectativas.
Mas nós temos um Deus que zela por nós. Um Deus que há de cuidar de cada um de nós. Um Deus que há de manter os nossos sonhos vivos e totalmente verdadeiros. Sabe por quê? Ele está no controle das nossas vidas. E é por causa desse controle que eu estou aqui esta manhã, para dizer para você que o câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Para lembrar a você que somente no ano de 1998 foram 36 mil novos casos de câncer de mama, com 7 mil mortes. Isso é ofício. Mas o Senhor permitiu que eu passasse pela doença, para que eu pudesse atender a mais de 400 pessoas, para que eu pudesse sentir no meu próprio corpo a dor e o sofrimento, e entendesse a necessidade de proclamar o nome dEle no meio de uma situação onde todos dizem que não vale a pena, porque já está em fase terminal. Mas ali eu tenho visto a glória de Deus sendo manifestada. Porque antes do câncer acometer a vida de uma pessoa, Deus conhece o corpo daquela pessoa, porque Ele conhece a mim, Ele conheceu você antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Ele conhece a nossa constituição, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece os nossos sentimentos, e Ele há de derramar em nossas vidas a fé que é dom de Deus, para perseverarmos, para continuar proclamando o reino de Deus nessa terra, para dizer que câncer, AIDS, lepra, dificuldade financeira, nada pode nos separar do amor de Cristo. E é com esse estímulo dado pelo Espírito Santo de Deus que eu tenho saído, que eu tenho orado, que eu tenho feito visitas, que eu tenho uma salinha simples lá em São Cristóvão, onde eu distribuo perucas. É um trabalho pequeno para a Sandra, mas grande para o reino de Deus, porque eu tenho visto Deus fazer maravilhas. Mas sabe por quê? Eu não calei os meus lábios. Eu estou aqui essa manhã para dizer para você, Igreja Batista em Niterói, não cesse de falar do amor de Deus. Não deixe de manifestar a glória de Deus na sua vida. Você não precisa ter um câncer. Você não precisa ser liberto de um assalto. Você não precisa sair de um hospital, de um acidente de carro. Deus tem feito maravilhas na sua vida. Glorifique ao Senhor o que Ele tem feito até o dia de hoje. Não deixe de falar das maravilhas de Deus. Pastor Panini falou que esse era o dia o quê? Mais infeliz? Não. Ele começou o culto dizendo que esse era o dia o quê? Que o Senhor? E nós teríamos que nós o quê? E alegramos? Aleluia! Porque hoje é o dia que o Senhor fez para você. Esse dia o Senhor fez para transformar a sua vida, para impactar o seu coração, para dizer para você que Ele não desistiu de você. Quando Ele não desistiu de mim, sabe por quê? Ele tinha um plano para com a minha vida. Ele não havia completado a obra através da minha vida. E eu estou aqui depois de 5 anos. 5 anos de operada quando eu completei dia 19 de novembro do ano 2000. 5 anos, quando a ciência disse que talvez eu tivesse recidiva. Quando a ciência disse que a quimioterapia que eu fiz era pior, que poderia haver complicações. 5 anos eu estou de pé, cada vez mais bonita, proclamando a glória do Senhor na minha vida e através da minha vida. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Essa semana eu sepultei uma prima que teve um câncer na panturrilha. Um dia de folga, Deus leva a esposa de um pastor amigo meu, onde eu fui ao cemitério, e fiz uma homenagem a ela, ali no cemitério. E o tributo que eu fiz foram os 10 pontos que o câncer não pode roubar. O câncer não pode roubar a principal arma que nós temos contra Satanás. Sabe o que quer? A nossa vida eterna. Já foi dado pelo Senhor Jesus. A doença não pode roubar a nossa paz, a nossa alegria, não pode travar o nosso amor, não pode mexer com as nossas memórias. Eu não vou pregar sobre isso hoje. Eu quero pregar, quero falar alguma coisa, o tempo urge, mas eu quero deixar para vocês uma mensagem e deixar marcado aqui nessa igreja a importância desse trabalho, a importância do trabalho que eu realizo, não o trabalho da pastora Sandra, mas o trabalho para o reino de Deus. Eu espero em Jesus Cristo que nessa manhã o Espírito Santo toque o teu coração e que você passe a visitar mais os seus irmãos, que você passe a trabalhar mais em qualquer ministério já constituído nessa igreja, que você mais
Deus. E tudo que você fizer, nada vai ser em vão, porque o Senhor há de usar você para plantar árvores. E mesmo que você não veja o fruto, outros verão e irão se alimentar do fruto da árvore que você plantou. Então, meu amado, minha amada, desperte. É o início de um novo ano, um novo milênio. É hora de nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, transbordar esse amor que nós temos recebido do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura. São versículos pequenos. Eu não sei quem você é, conheço algumas pessoas aqui, doutor Castilho está ali em cima de outra, louvado seja Deus, não sei todos os nomes de todos, mas nós temos um Deus que conhece a cada um aqui dentro, conhece até você mesmo, que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, que faz parte de uma outra igreja ou de uma outra religião. Eu quero dizer para você que a esse Deus que nós estamos aqui esta manhã, prestando culto e louvor, conhece você. Aleluia. Capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu a lei, e a quem se referiam o profeta Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não mandou. Perguntou-lhe Natanael: tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que vi debaixo da figueira fez, pois maiores coisas do que estas verás. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que nesse momento eu estou em tuas mãos, Senhor. Então eu te peço, capacita-me, Pai, esta manhã, para a honra e glória do teu santo nome. E eu quero, Senhor, pela fé em teu Filho amado Jesus, te agradecer por tudo aquilo que irá acontecer, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, louvado seja Deus. Eu poderia esta manhã preparar uma tremenda de uma mensagem, como pastor, professor de seminário, estou aqui diante de um grande homem de Deus, diretor de seminário, poderia fazer uma mensagem assim, daquelas maravilhosas, mas a minha intenção não é essa, pastor Panini. Não quero impressionar o pastor pelo conhecimento, quero impressionar a igreja pelo mover do Espírito Santo na minha vida, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por aquilo que Ele tem agido em mim, através de mim, e que tem me mantido vivo até o dia de hoje, que tem me feito vencer câncer, vencer suspeita de câncer, vencer suspeita de recidivas, vencer até as expectativas, às vezes até de algumas pessoas conhecidas e próximas, esperando alguma coisa diferente acontecer. Eu quero impactar em nome do Senhor Jesus você, não pelo conhecimento teológico, mas pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em você também. Aleluia, louvado seja Deus. Essa passagem aqui fala sobre a chamada dos apóstolos, dos discípulos, né? E nós vemos aqui que Natanael pode vir alguma coisa boa desse lugar, né? Não havia muito crédito na cidade de onde Jesus vinha. De imediato, quando ele ouviu de onde vinha Jesus, ele nem procurou saber quem era Jesus. Ele logo discriminou a cidade de onde ele vinha. Muitas vezes também já me vi dessa maneira. Pode vir alguma coisa boa dessa mulher, dessa pastora? Pode vir alguma coisa boa de quem só lida com gente morrendo? Mas o Senhor Jesus ficou quieto e respondeu a Natanael:
palavra de Deus, aleluia. Ele próprio, Jesus, falou sobre Natanael: és um israelita, sobre você não há dor. Não havia pecado, não havia dificuldade naquele coração, havia talvez uma incredulidade. E Natanael fica meio confuso, porque Jesus está falando dele. Se ele nunca havia visto Jesus frente a frente, nem ele, Natanael. Mas quando ele entende o que aquele homem falou, o que aquele homem revelou, ele percebeu que somente sendo verdadeiramente o Filho de Deus poderia revelar aonde ele estava passando, aonde estava localizada aquela figueira. Louvado seja Deus por isso. Nós entendemos aqui também que esse homem, ele era um judeu. Natanael era um judeu. Era um homem que conhecia as Escrituras. Ele conhecia e ele havia lido, como o próprio Moisés, lá em Êxodo 3, como Deus se revelou a ele através da sarça ardente, que ele ficou sem saber o que era aquilo. O Senhor falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Natanael ouviu o que Jesus falou sobre ele de imediato, ele reconheceu a divindade daquele homem. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando Moisés ouviu: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Moisés temeu e tremeu. Sabe por quê, meus amados e minhas amadas? Que quando a Bíblia se refere ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, Deus está relembrando ao homem que ele é o Deus das promessas que ele fez a Abraão quando retirou de Ur, quando falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. Quando Deus fala que ele é o Deus de Isaac, ele está falando para o homem da época da Bíblia, mas está falando também para nós aqui, no novo milênio, que ele é o Deus que cumpre todas as promessas. E quando ele fala que ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus daquela época, da época de Natanael também, da nossa época, que muda toda e qualquer situação para glorificar o nome dele através da nossa vida. Jacó era conhecido como enganador, e Deus transformou tanto a vida dele que até o seu nome mudou. Colocou o nome dele de Israel. Ele foi o pai daqueles 12 homens que originaram as tribos de Israel. Quando eu conheci o câncer, quando ele veio na minha vida, eu já era evangélica, já era professor de seminário. Eu tinha tido uma filha que em 86, quando nasceu um problema cardíaco, e 11 meses e 15 dias eu fiquei tratando minha filha no Instituto do Coração. E o médico dizendo que ela não tinha sangue, ela não tinha corpo, ela não tinha condições de operar. E a gente ia precisar de milagre para a cirurgia, e também eu esperava um milagre sobrenatural. Mas eu não deixava de ir à igreja, eu não deixava de assistir aos cultos, e eu não deixava de levar minha filha ao médico. Mas no dia que o Senhor havia marcado, porque Ele conhecia minha filha, antes que eu a conhecesse, o Senhor a conhecia. E Ele queria glorificar o nome na vida da minha filha. 15 dias antes, na igreja, eu pedi ao pastor, falei: pastor, daqui a 2 dias nós temos a última consulta para daqui a 15 dias fazer a cirurgia. E eu preciso de um milagre, porque a minha filha precisa de um milagre para viver e sobreviver a essa cirurgia. E ali nós oramos, a igreja estava lotada, como está aqui no dia de hoje, nesta manhã, no dia 7 de dezembro, coincidência, no ano de 86. Nós oramos e ali eu senti que Deus havia feito alguma coisa, eu não sabia o quê, mas eu sentia no meu interior o mover de Deus. E 2 dias depois, dia 9, quando eu cheguei no Instituto do Coração, o médico fez todas as baterias na minha filha Carolina. E depois pediu que eu saísse, desse uma comidinha para ela, um leitinho, e voltasse daqui a 2 horas. Eu voltei e ele refez tudo de novo. Eu não estava entendendo porque eu não conhecia o que ele estava fazendo. Simplesmente achei que fazia parte. Ele refez o exame porque ele queria confrontar. Ele falou para mim: mãe, Carolina não tem mais nada. Carolina não tem mais motivo nenhum de cirurgia. Eu não estou entendendo. Eu repeti que eu falei: glória a Deus, mas eu estou entendendo. A minha filha foi curada. E hoje minha filha, esse mês, faz 15 anos. É uma menina
uma serva de Deus, essa hora ela já deve estar saindo para o evangelismo, é a cara da Carolina Dickman, vocês conhecem essa novela aí? É muito linda, não é por ser minha filha não, mas sabe por quê? É o Deus que quando dá, Ele cumpre, e Ele transforma toda a situação. Eu tinha dito, Senhor, ela é tua, foi tu que me deste, então está entregue em tuas mãos. Mas Deus achou por bem mantê-la aqui na terra, para quê? Para a glória dele, para que 15 anos depois eu pudesse testemunhar e testificar o poder de Deus. Quando também em 88, vocês se lembram do Batom Luxo? Lembra disso? Pois é. Eu estava caminhando, eu era lá da Nova Vida do Engenho Novo, o marido tinha ido à frente, eu estava com as minhas 2 filhas, caminhando para a igreja ali pela rua Barão do Bom Retiro. De repente aquela chuva começou a enchente, porque ali tem alguns morros e desce muita água, e me vi coberta de água, peguei a mais velha, segurando para cima, que também é muito lindo, né? Eu vi a fita depois, ela vai ligar comigo, é muito linda também, Renata, fez 20 anos ontem. Então, segurando Renata para não sair voando, boiando, e Carolina botei sentada com 2 anos, olha só, Deus havia curado minha filha. Eu sabia que Deus não havia curado à toa, Ele tinha propósitos nisso. E ali, eu sentindo na minha perna, bicho passando, lata, tudo que você possa imaginar de enchente, e aquela força daquela água me levando. Eu só tive força para dizer, Jesus, nós somos tuas, socorre-nos, Senhor. E naquela escuridão, arrebentaram fios de eletricidade. Eu via fios com luz assim, caindo na água. Eu estava vendo realmente que a coisa estava quase que incontrolável. Mas eu já conheci o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sabia que sobre a minha vida e a vida das minhas filhas havia um Deus fiel, que até mesmo se fosse o momento de nos levar, eu saberia para onde Ele estava nos levando, e eu via a paz no meu coração, e eu sentia a tranquilidade do Senhor, quando de repente surge um homem, e esse homem amarrado numa corda, guiado por uma outra corda, um grupo de pessoas longe, segurando por ele nos amarrou e nos resgatou daquele mar, louvado seja Deus. Sabe por que isso? Filipenses 1,6, Paulo fala lá para os filipenses, porque aquele que começou no homem em vós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Havia uma obra com a minha vida, na vida das minhas filhas. Não era o momento de Deus nos levar, e ali o Senhor nos resgatou da morte. No ano de 89, eu me preparando para fazer a prova para fiscal de ICMS. Na véspera da prova, eu sou internada na Santa Terezinha. A apêndice estava supurada há 3 dias e ninguém descobria. O exame não aparecia nada. E eu só com o abdômen crescendo e vomitando muito. Quando abriram, pastor, do umbigo para baixo, estava lá toda derretida, misturada uma peritonite. Mas eu estou morta? Não, estou vivo. Que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que conheceu a Natanael e se revelou a ele, também havia se revelado a mim. E ele iria cumprir todas as suas promessas. Foi por isso que em 95, quando eu soube com que eu estava no meu corpo, que o câncer não era meu, ele estava no meu corpo, eu falei, Senhor, eu sei que tu podes me curar. De maneira natural ou sobrenatural. Eu te conheço como Elias te conheceu na caverna, mandando os corvos, mandando a água, o modo natural e sobrenatural. Eu só preciso de paz, Senhor, porque eu sei que tu has de fazer o melhor para a minha vida. Aleluia. E ali eu fiquei 3 meses orando, Brasil orando, Estados Unidos orando, pessoal lá do IBP, pessoal do Fernando Johnson, missionário do Johnson, todo mundo orando. Mas Deus permitiu a cirurgia de mastectomia radical da mama direita. Mas ali, com 110 pontos, eu deitada na minha cama e colocando diante de Deus, abatida, debilitada, dizendo, Senhor, eu não quero saber o porquê. No meu interior, eu quero perguntar, mas não me deixe perguntar. Comecei a relembrar tudo o que ele havia feito na minha vida. As bênçãos, os livramentos, as vitórias. Eu sabia que ele tinha algo de bom para a minha vida. Eu não podia perder a esperança.
Senhor me deu a paz. E eu comecei a trabalhar. Eu comecei a ir para o hospital, fazer quimioterapia. Eu tenho um problema de veias muito finas, bailarinas. Então imagina, nesse braço eram 42 furadas. Para achar veia daqui, fura daqui. Quem conhece quimioterapia aqui, sabe que situação difícil que é. E aí eu chorava. Claro, eu sou super crente, louvado seja Deus por isso. Não sou super mulher, eu choro também. Mas eu sei aonde eu deposito o meu choro e o meu lamento. É naquele que me dá o sustento. É naquele que me dá a vitória. É naquele que prometeu que iria, mas que estaria comigo até a consumação do século. E ele esteve presente em todos os momentos. Eu ia para o hospital, levava a almofadinha para ajudar, para apoiar. Vendo o meu sofrimento, eu comecei a dividir. E aí, eu fui esquecendo da imensa dor que eu estava sentindo. Quando vinham os exames, o médico relatava o resultado, eu conversava com ele, as lágrimas desciam, porque eu conheço um pouquinho, eu leio muito, e eu sabia a intensidade da doença. Mas eu dizia assim para ele, para aquele homem que eu não sabia que estava afastado de Jesus, que eu tinha um rei, que eu era filha de um rei, que eu era filha de um Deus, que deu o único filho dele para que morresse por mim, e que ele estava ali comigo, me dando todo o suporte. E eu dizia para ele, eu não posso abrir mão do que diz a palavra de Deus. Meu Deus é fiel, e eu quero ter qualidade de vida. Eu não quero mais pensar no tempo de vida, eu quero ter qualidade de vida. E durante um ano, aquele homem vendo o meu testemunho, sabendo do que eu estava fazendo no hospital, no consultório, dando meu telefone, fazendo visita, ele ia operar, e eu ia no hospital depois da cirurgia, rodava lá os quartos e falava de Jesus a qualquer pessoa, independente de sexo, cor ou religião, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E aí eu vi grandes coisas que o Senhor fez, como tem visto até hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se somente o que eu vou falar agora tivesse acontecido e mais nada, eu já teria dado glória a Deus por essa enfermidade em minha vida. Um ano depois, esse homem vem de férias e liga para minha casa e diz, preciso te ver hoje. Eu falei, não, hoje não. Só daqui a 15 dias, a consulta daqui a 15 dias. Eu falei assim, não, senhor, eu preciso hoje te ver. Preciso conversar com você. Eu tenho algo que eu preciso colocar logo para fora. Eu falei, glória a Deus, tem coisa aí de Deus. Eu peguei uma flâmula que eu já havia comprado meses antes, com o Salmo 121. Eu já havia comprado, porque até com medo de estar ressecada a cola, aquela borracha de silicone, porque toda vez que eu ia, eu enfiava na bolsa a flâmula do Salmo 121 e a cola, borracha de silicone, que eu sabia que um dia eu ia colar naquela sala de espera dele. E quando eu chego ali no consultório, depois de um ano, quando eu entro, ele não aguenta, ele levantou chorando e disse, Sandra, eu voltei para esse Deus maravilhoso, louvado seja Deus, e esse homem hoje está morando em São Paulo, ele essa semana está no Rio, é muito requisitado, mas ele abriu mão de toda a riqueza que ele tinha aqui, e ele está dividindo o tempo que ele tem, fazendo cursos na USP, trabalhando de graça numa prefeitura no interior de São Paulo, missionário lá na igreja presbiteriana, um homem de Deus, louvado seja Deus. Você entendeu que não é o porquê, é para quê? Deus quer usar a tua vida para a glória dele. Deus quer usar até o sofrimento nosso para a glória do nome dele. Nós fomos criados para o louvor de Deus. Nós não fomos criados para sofrer, para chorar, para sentir dor, não. Mas tudo isso é por causa do pecado, da queda do homem. Mas se nós que estamos aqui hoje fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos sobre a nossa vida a promessa de Deus, vitória, independente da circunstância, independente do momento que a gente possa estar vivendo. Quando Paulo falou, mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor, ele não falou com carro na porta, ele não falou tomando Coca-Cola, ele não falou vendo TV a cabo, ele
quando escreveu isso, ele sabia que estava se preparando para o martírio. Mas ele disse: alegrai-vos no Senhor. Eu quero dizer para você: alegrai-vos no Senhor. Deus tem me prometido grandes coisas, e eu sonho alto, sim. Eu tenho uma sala muito pequena em São Cristóvão, mas Deus tem me falado que daí eu vou para uma casa, que eu vou para um prédio, que eu vou ter uma piscina para as mulheres mais sexualizadas. Deus me mandou uma fisioterapeuta, uma psicóloga, e eu estou sonhando sim, porque o meu sonho faz parte do projeto de Deus para a minha vida. E nós temos que sonhar em Cristo Jesus, acreditar que Ele me trouxe até aqui, no dia 7 de janeiro de 2001, é porque a obra não terminou. Eu não posso olhar para as dificuldades naturais da vida, eu tenho que olhar para o Deus que retira toda e qualquer dificuldade. Aleluia! Eu estou aqui essa manhã para dizer para você que vale a pena acreditar na promessa de Deus. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu pastor, porque essa história de dizer que eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, é mentira do diabo. Nós temos que servir a homens também, servir em amor. Eu nunca deixei de ir à igreja fazendo quimioterapia, usando peruca, nunca deixei de trabalhar na obra. Chegava às vezes no seminário, trocava, teve uma aula que eu dei sobre o Reino do Norte, do Sul, troquei o Reino do Norte, no Sul, foi um roubo, tremendo sala de aula, e os alunos começaram a rir, mas naquele dia eu tinha vindo da quimioterapia, mas não deixava de cumprir. Eu conseguia, eu ia, mesmo me arrastando, eu ia. Não deixe de fazer a sua marca nessa igreja, porque quando Deus olha para você, Ele olha como olhou para Natanael: em ti não há dolo. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está olhando para você agora, Ele está contemplando a tua dor, o teu sofrimento, a tua expectativa, e Ele quer falar de você, como Ele falou de Natanael. É um israelita, em ti não há dolo. Eu sei o que você está passando, o que você está vivendo. Muitas vezes o crente sofre porque fala demais. E o que é falar demais? É murmurar, é reclamar, é contender. E ao invés de a gente reclamar, murmurar, contender, nós temos que abrir a nossa boca para glorificar esse Deus maravilhoso. A esse Deus que tem nos dado vida, a esse Deus que tem feito com que a pastora Sandra veja um operar maravilhoso. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa que Deus tem feito. De gente chegar na minha sala, tem uma irmã que ela faz quimioterapia, louvado seja Deus que ela não está mais sofrendo nesse aspecto, que eu pedi a um e ao outro e consegui bolsa de alimento para ela, mas a comida dela era uma sopa de ossos que ela pegava no açougue. Ela não morreu porque Deus não permitiu, fazendo quimioterapia. Eu vi que o meu trabalho não valia a pena ajudar porque não trazia retorno. Eu não trabalho para homens, eu trabalho para o reino de Deus. Eu tenho suporte de homens, eu tenho suporte da minha autoridade espiritual, eu tenho pastores, eu tenho bispos, eu tenho pastores amigos, eu tenho pastor Panini que eu sei que ora por mim, tenho o reverendo Isaías Marcel que ora por mim, Samuel da Mata, pastores de tudo quanto é igreja que me conhecem, que oram por mim, mas eu tenho a minha liderança a quem eu obedeço, louvado seja Deus. E é por isso que o trabalho das minhas mãos frutifica por causa da obediência. E o saber esperar em Deus, porque Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Ele tem me levado para testemunhar a glória dele. A cura do câncer, eu posso declarar isso para você, porque verdadeiramente eu estou curado. Ele tem me levado para fazer palestras de prevenção ao câncer de mama, em favelas, em escolas, em igrejas ricas, pobres, aonde Deus me chama eu vou. Eu quero glorificar o nome dele. Eu quero olhar para as dificuldades, se há solução, se não há. Eu ainda não tenho carro, mas Deus vai me dar o carro do reino de ferro. Mas eu não vou fazer a obra somente quando o carro surgir. Eu faço com o carro que Ele me deu, as minhas duas pernas, louvado seja Deus. Eu faço
quantos anos, irmãos, irmãs, igreja, pessoas que me ajudam. Mas sabe por quê? Porque quem nos anima é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você ter dinheiro no bolso, ter a sua conta recheada, ter um carrão aí fora, se o teu coração não está entregue ao Senhor Jesus. Não adianta você ter todo o suporte financeiro que eu até poderia querer ter ou necessitar ter esta manhã, mas se o teu coração não está em missões na Angola, missões no Peru, na Bolívia, missões no Brasil, missões no Rio, que o trabalho que eu faço se chama Missões Urbanas. Mas sabe por quê? Eu não podia me calar. O mundo espera uma mulher mastectomizada, medrosa, envergonhada, humilhada. Eu não. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu me sinto a mulher mais bonita desse mundo. Mesmo ainda usando prótese, porque até agora Deus também não me falou para fazer minha construção. Tenho um plano, tenho tudo, tenho meu médico abençoado, mas Deus ainda não falou para me fazer, e eu vou fazer. Uma mulher que não teve vergonha de escrever um livro e botar na capa a sua foto careca, eu não tive vergonha, com até ideia da minha filha, de estampar dentro do livro a foto da minha cicatriz. Sabe por quê? Para chamar a atenção mesmo. Para que as pessoas não caíssem no erro que eu caí de displicência com o meu corpo na época. As pessoas quando ouvem que o irmão, a irmã está com câncer, assimilam logo a morte. Mas eu estou aqui há 5 anos, declarando que Jesus cura o câncer. Que Jesus liberta os cativos. Que Jesus salva e que Ele voltará. E porque Ele vai fazer tudo isso, eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã e colocar o seu coração no Senhor. Você é como Natanael, eu não sou Jesus, mas Jesus está aqui e Ele está contemplando você. Ele está contemplando você, Ele está contemplando aqui dentro do meu coração. Ele conhece todas as minhas necessidades. Ele sabe o que eu falei para Ele, do que eu preciso. Ele sabe o que eu pedi a Ele, com relação ao filho, tudo Ele sabe. Mas Ele conhece o problema que você está vivendo com Ele. Ele conhece você como filho e filha. Ele quer que você entenda que a tua vida está nas mãos dele. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Eu vou cantar uma música. Eu sei que a hora já falou um pouquinho, mas é pouca coisa. E essa música, eu vou pedir que me venha cantar aqui. É a glória do Senhor. Não sei qual é o número dela. Enquanto a Alice vai cantar, você que está de pé com a mão no seu coração, que você sente essa manhã, que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você sente essa necessidade de ter essa comunhão com Deus, que você precisa ter essa certeza de que tu tens um Deus, que é o Deus da promessa, o Deus que cumpre e o Deus que muda toda e qualquer situação. O Deus que pode mudar o alvo do teu médico, toda a tua saúde. O Deus que pode mudar a tua conta bancária. O Deus que pode abrir a porta de emprego. O Deus que pode te dar uma nova esperança para esse ano que inicia. Você que tem esse Deus, ou você que não tem, você quer ter esse Deus e quer viver dessa maneira, com a alegria do Espírito Santo. E quando você ouve essa música, eu vou te pedir que você venha até aqui à frente e se coloque diante de Deus. Pode começar a cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui precisando de um outro poder. Tem resultado, tanto. Vai entregar a sua vida. Esse é o dia do Senhor fez para nós. A glória do Senhor. E agora o Senhor está dirigindo
alguém aqui que queira buscar o reino de Deus verdadeiramente, ser conhecido como filho e filha de Deus, eu convido você a vir até aqui. Louvado seja Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos pessoas aqui que Deus conhece. Deus sabe o motivo que eles trouxeram até aqui à frente. Pessoas que o Senhor, como Natanael, viu debaixo daquela figueira. Jesus está te vendo, sabe tudo de você. Eu não sei nada, ele sabe tudo. Ele sabe das suas necessidades materiais, todas. Mas a principal necessidade, amada igreja, é Jesus Cristo em nossas vidas. Sem Ele não vale a pena afirmar nada. E é você que está aí em pé, que está enfermo, ou tem alguém enfermo na família, internado. Você está com uma expectativa para esse ano. Eu quero fazer essa oração em conjunto e lembrar você que no livro de Provérbios diz que revelas haverá um futuro e não será frustrada a tua esperança, porque a tua esperança se chama Jesus Cristo. E se você tem o coração em Jesus Cristo, você pode começar esse ano dizendo: sou mais que vencedor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada uma dessas vidas, Senhor, que vieram à minha frente, Pai. Por cada uma, Senhor, meu Deus, cada pessoa aqui, Pai, Tu conheces, Senhor, Tu sabes o que está vivendo, as necessidades, as carências, as dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho pessoas aqui na frente que estão pela primeira vez tendo um encontro real contigo, Pai. E eu sei que a chave do nosso sucesso, da nossa vitória, é sermos reconhecidos como teus filhos, Senhor. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Muito obrigada por essas vidas que Tu nos deste esta manhã, Senhor. Por cada uma aqui também, Senhor, que está enfermo. Por cada membro dessa igreja que está internado. Por cada necessidade que foi colocada enquanto estamos orando. Louvando a Ti, Senhor, recebe, Senhor. E opera maravilha nesse lugar. Opera milagre, Senhor. Porque por cada um aqui, Tu tens promessas, Senhor. E promessas que vêm de um Deus que é fiel. Um Deus que é imutável. Um Deus que há de cumprir. E um Deus que há de transformar toda e qualquer situação. Para que essas promessas venham a acontecer na vida dos meus irmãos. Mas eu te peço também em nome de Jesus, que cada um aqui seja mais fiel a Ti, Senhor. Que cada um aqui, Pai, esse ano possa buscar mais e mais o Teu reino, Senhor, para que possam diante de Ti esperar verdadeiramente o cumprimento de todas essas promessas. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque a Tua glória foi manifestada. Eu te agradeço, Pai, porque breve os pastores dessa igreja ouvirão os testemunhos dessas vidas e através dessas vidas. Eu te agradeço que as pessoas que estavam, Senhor, até aqui estão sentadas no banco, questionando, não queriam trabalhar na Tua obra, na Tua casa, achando que já tem muita gente trabalhando. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito está tocando agora. Está trazendo essa pessoa para te servir, para louvar o Teu nome e engrandecer o Teu reino através da obra de Suas mãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de mais um dia ter podido glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Agradecemos a nossa irmã pastora Sandra. Deus abençoe o esforço, o grande ministério. Obrigado por essa mensagem tão poderosa. E está aqui um livro que ela escreveu sobre câncer. Somente se conhece uma pessoa que está com câncer, né? A pessoa ler, ter comportado e ver.